Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso da DevMedia. Nesse curso, vamos abordar um assunto relevante para a grande parte dos projetos atualmente, a construção de Web Services RESTful, utilizando um framework ORM como ferramenta para a persistência de dados. Esse tema é importante porque, a partir dele, você estará preparado para começar a criar o core do back-end de soluções modernas, soluções que possibilitam a construção de diferentes aplicações client-side para atender aos mais diferentes cenários, desde ambientes desktop, passando pela web, dispositivos móveis ou mesmo qualquer dispositivo capaz de interagir com web services. Tudo isso a partir de um único back-end para gerenciar o acesso às funcionalidades e, principalmente, aos dados. E o melhor, de forma totalmente desacoplada da construção do front-end, da construção da interface de usuário. Nesse curso, vamos utilizar o Jersey, implementação de referência da API JAX-RS, API que dita como Web Services RESTful devem ser construídos em Java, e, como framework ORM, o Hibernate e sua implementação da API JPA. Assim, vamos aprender a construir uma Web API com as tecnologias Java mais recomendadas para isso. E não apenas isso, vamos aprender como implementar a paginação de dados, de forma a permitir que o cliente do serviço defina a quantidade de dados a serem retornados. Veremos como criar um mecanismo de busca simples. Além disso, vamos aprender também a criar um tratamento de erros para o nosso back-end sem criar uma forte dependência entre a camada de acesso a dados e a camada de serviços. E, em paralelo, aprenderemos ainda como retornar o código de status HTTP adequado para cada requisição. E então, preparado para começar o curso? Caso ainda não tenha tido o primeiro contato com as tecnologias que serão utilizadas, aqui na DevMedia você encontra ótimos cursos que podem servir de apoio ao que será abordado. Por exemplo, temos um curso que ensina como criar Web Services RESTful com o Jersey, utilizando a API JDBC para comunicação com o banco de dados. Quanto ao Hibernate, temos os cursos O que é Hibernate e Minha primeira aplicação com Hibernate. Caso você esteja começando, recomendo que os assista antes de continuar nosso estudo. Além dessas ferramentas, também vamos utilizar o Maven para gerenciar as nossas dependências, o Tomcat como container web, o Eclipse como editor de código, o MySQL como banco de dados e o Postman para testar nossos web services. Caso não se sinta à vontade com o MySQL, não precisa se preocupar com ele. Para esse curso, é necessário apenas que você o tenha instalado e saiba o endereço para conexão com ele, o usuário e a senha de acesso. A criação da base de dados e da tabela será feita pelo Hibernate. Dito isso, vamos conhecer o exemplo que será desenvolvido. Basicamente, será um CRUD de produtos com as duas funcionalidades, voltadas para a recuperação de dados e para a paginação. Para conhecer o projeto, com ele em execução, vamos realizar algumas requisições como exemplo utilizando o Postman. Para ganharmos tempo, deixei algumas requisições prontas. Vamos então apenas enviá-las e verificar o que acontece. Ao realizar um GET, por exemplo, todos os dados do banco de dados serão retornados, como podemos observar neste exemplo. Nesta outra aba, ao realizar uma requisição do tipo POST e passar os seguintes dados no corpo da requisição, esse produto será cadastrado no banco de dados e o serviço nos devolverá a representação do produto completa, isto é, com o ID criado pelo banco. Observe também o código de status HTTP 201 created. Isso nos indica que nossa requisição foi processada com sucesso e que um recurso foi criado. Vejamos agora uma requisição com paginação. Para isso, realizaremos um GET e, na URL, vamos passar alguns parâmetros, que representam a posição do primeiro produto e a quantidade de produtos a serem retornados. Ao enviar essa requisição, note que são retornados os 5 primeiros produtos cadastrados no banco.
Durante o curso, vamos abordar todos esses assuntos. Na próxima aula, vamos analisar a estrutura do projeto, saber como ele foi organizado e começar a conhecer um pouco do nosso código. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.